agora o programa Forma está no Museu Casa de Portinari, em Brodowski, logo ao lado de Ribeirão Preto, e eu tenho a honra em conversar com João Cândido Portinari, que é filho único de Cândido Portinari, um dos pintores assim, de maior expressão fora do Brasil, o que conseguiu chegar mais longe com a sua arte, com as suas obras, e um dos principais artistas da nossa história. João, conta um pouquinho pra gente, já que você viveu tudo isso junto com seu pai, viveu aqui nesta casa em Brodowski, na Praça Cândido Portinari. Então, como começou essa história sua com seu pai, você vendo esse início dele nas pinturas, vocês que serviam até, vocês posavam para ele, aqui mesmo na Capela da Nona nós temos alguns exemplos, né? Fabinho, é um prazer estar com você, com os seus ouvintes. E, de fato, quer dizer, eu estive nessa casa desde que nasci, né? Tem fotos minhas, bebê, nos braços da tia Tata, da tia Olga, de todos os irmãos de meu pai. Meu pai teve 11 irmãos, como você sabe, ele foi o segundo, né? E vir a Brodowski, para nós, era sagrado. O Natal aqui era sagrado. Naquela época, nós tínhamos 4 meses de férias, 3 meses no verão e 1 mês no inverno. E era sempre Brodowski. Então, a minha recordação daqui é a recordação da minha infância. Mesmo eles sendo pobres, como eram, era uma vida encantada, sabe? Praticamente encantada mesmo, né? Família junta, né? Aquela coisa à noite, todo mundo em volta da mesa, todas as gerações, desde o bebê que tinha nascido até a bisavó, né? Todos convivendo. Hoje em dia você raramente encontra isso, né? Então eu acho que aqui é um lugar de emoção, o Museu Casa de Portinari. Eu acho que é uma joia brasileira isso aqui, porque ao mesmo tempo que é um lugar que passa toda a ternura, todo o amor, né, do Portinari, da obra dele, ao mesmo tempo a tecnologia, vamos dizer, os procedimentos museológicos são dignos de qualquer país que você possa imaginar. Dinamarca, Noruega, nós não ficamos devendo nada. Eu aproveito para congratular a Angélica, que é a diretora do museu, e a equipe dela, pelo trabalho extraordinário que eles vêm fazendo aqui há mais de 30 anos. É realmente fantástico. Quem não conhece tem que vir aqui visitar esse tesouro, um patrimônio nacional que, graças a você, que, como eu falei, até largou mão um pouco da sua carreira como matemático fantástico, aliás, muito elogiado, para cuidar da vida do seu pai que estava se perdendo. E hoje o mundo todo reconhece e bate palmas para Cândido Portinari, nosso grande artista. Mas o grande mérito aqui não é meu, o grande mérito aqui é da Angélica, da equipe dela, do governo do estado de São Paulo, que teve a visão de tombar a propriedade aqui, transformar no Museu Casa de Portinari. Então, realmente é um privilégio estar aqui. E você vê, a gente quando foi entrando, de quantos ônibus que tinham, as excursões que vêm do Brasil inteiro e gente também que vem do exterior para visitar o Museu Casa de Portinari. O Projeto Portinari, que já descobriu mais de 5.400 obras, mais ou menos? Nós vamos fazer, daqui a 2 anos, em 2019, nós vamos completar 40 anos de Projeto Portinari e 80 anos meus, né? Então, nesses 40 anos, encontramos obras na Tchecoslováquia, na Finlândia, na África do Sul, no Canadá, nas 3 Américas, na Europa, no Oriente Próximo, Israel, no Haiti, e nós documentamos cuidadosamente cada uma dessas obras, visitando fisicamente a obra. E uma pesquisadora do Projeto Portinari e um fotógrafo. E aí levantava tudo que era possível levantar com aquele proprietário daquele momento, né? Quando chegava no Projeto Portinari com essas informações, cruzava isso com as outras 4.900 e tantas obras e os 30.000 documentos, porque não são só obras. A gente levantou 6.000 cartas que Portinari trocou com seus contemporâneos, 12.000 recortes de periódicos que vão desde 1920 até hoje. Fizemos um programa de história oral que registra hoje 130 horas
gravadas, que estão praticamente virgens ainda, com Carlos Drummond de Andrade, com todas as pessoas que nós encontramos vivas da geração dele, Jorge Amado, né? Todas aquelas pessoas que nós encontramos, Luiz Carlos Prestes, né? Não eram só artistas intelectuais, gente da política, gente da educação, gente do jornalismo. Né? Tem uma história muito interessante que eu sei, João. Você mora no Rio até hoje, né? E eu acho que você estava chegando, voltando da praia, o seu pai na sua casa, isso na sua casa, Cândido Portinari, seu pai, pintor, né? E tinha uma pessoa com o seu violão, que você falou, quem é essa pessoa que pegou meu violão? Ele vai desafinar, é isso? Você já contou tudo, né? Mas é uma coisa que me envergonha muito, porque eu tinha uns 14 anos e era o típico garoto de praia de Copacabana. A gente morava no Leme, no segundo andar, em frente à praia. Né? Então, a única preocupação que eu tinha naquele momento era pegar onda. Né? Naquela época não existia prancha, a gente pegava no peito mesmo. Então, eu ficava lá fora da arrebentação e a minha mãe punha uma toalha vermelha na janela para eu voltar para casa para almoçar. Num dia desses, eu chego em casa, abro a porta da cozinha, eu entrava sempre por trás, né? E entreabro assim a porta da sala. E aí eu vejo aquele montão de gente ali, né? Era a geração dele, né? E no fundo, na varanda, tinha um cara sentado com o meu violão. Aí eu falei para minha mãe, pô, esse cara vai desafinar meu violão. Ela disse assim, fica quieto, é o Villa-Lobos. É uma vergonha contar isso, mas eu não tinha ideia de quem era aquele homem que estava na minha casa e nem quem eram as pessoas que frequentavam a casa. Né? Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, como a gente falou agora. Enfim, todos os grandes nomes daquela geração extraordinária, né? Que foi a geração de Portinari. Né? Eu só fui perceber muito tempo depois. Né? Uma vez, quando eu era pequeno, eu perguntei para minha mãe, ô mãe, o pai não trabalha por quê, hein? Ela disse, como não trabalha? Aí eu falei, ele fica aí pintando o dia inteiro, né? Não tinha ideia, porque os pais dos meus colegas saíam para o escritório de terno, né? Tudo. Eu falei, então ele deve estar se divertindo. Né? E estava mesmo, porque era a paixão dele, né? Quer dizer, era um trabalho evidente, né? Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a viver só de pintura. E ele gostava de conversar enquanto pintava? Eu tenho um exemplo disso que você acabou de falar. Ele gostava. Então, ele estava pintando e ao lado dele estava o José Paulo Moreira da Fonseca, grande amigo dele, pintor e poeta. Né? E o José Paulo nos deu esse depoimento. E chega um momento em que o Portinari está lá pintando, ele vira-se para o Zé Paulo e diz assim, Zé Paulo, eu vou botar esse azul aqui para vigiar aquele vermelho ali. Conversa de pintor, né? Conversa de pintor. Aqui você tem a expressão da religiosidade profunda de Portinari. Né? Uma vez, inclusive, um grande pensador católico brasileiro, o Dr. Alceu Moroz Lima, ele levantou o que ele chamou um paradoxo aparente, né, de como que um artista de esquerda, como Portinari, podia pintar a pintura sacra com tanto fervor, praticamente com misticismo, como nós sentimos aqui. Né? E aí o Dr. Alceu fez um texto em que ele chega no final do texto e ele diz assim, esse paradoxo eu só fui resolver quando eu fui a Brodowski e conheci a mãe do Portinari, as irmãs dele, né? E pude sentir no contato com aquela gente boa, como o pãozinho que sai quentinho do forno, que não havia paradoxo algum. Aí ele põe um ponto e diz assim, Portinari, pintor cristão. Eu fico arrepiado com isso, porque é muito emocionante. Né? O Dr. Alceu foi um grande pensador católico da geração de Portinari. Né? E ele compreendeu isso, né? Que você tem que entender todo o processo da imigração italiana. A gente sabe que na passagem do século XIX para o século XX chegaram mais de 1 milhão de italianos no Brasil e, essencialmente, para trabalhar nas fazendas de café do grande interior paulista. Né? E aqui, a Alta Mogiana, a Terra Rossa, né? Agora falam Terra Roxa, mas não é Terra Roxa. Rosso em italiano é vermelho. Então era Terra Vermelha, é Terra Vermelha. Né? Então essa gente chegou aqui praticamente sem nada.
E eram famílias matriarcais, quer dizer, aquela gente pobre, a maioria era do norte da Itália, do Vêneto, né, como eram meus avós, Dona Dominga e seu Batista, Domênica de origem, né, Giovanni Battista de origem. Ela chegou com 8 anos, ele chegou com 14, se casaram aqui e tiveram 12 filhos. A Dona Dominga, minha nona, ela uma vez falou para mim, eu nunca mais esqueci, ela disse assim: filho, cheguei no Brasil com 8 anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70. Ela só foi aprender a ler depois que tinha criado o último filho, o tio Osvaldo. Aprendeu com ele, com o tio Osvaldo, né? Você vê como é que era. Era uma vida dura, né? Uma vida muito dura, mas, ao mesmo tempo, uma vida abençoada, né? Porque meu pai, a vida inteira, ele guardou a infância dele no coração até o último suspiro. Quando ele fez o diário dele, Retalhos da Minha Vida de Infância, ele conta toda a história. E ele fez esse diário praticamente às vésperas de partir, né? Alguns meses antes de partir. Esse diário está no livro O Menino de Brodowski, né? Então ele conta tudo como era aqui, mesmo eles sendo pobres como eram. Era uma vida encantada, sabe? Praticamente encantada mesmo, né? Família junta, né? Aquela coisa à noite, todo mundo em volta da mesa, todas as gerações, desde o bebê que tinha nascido até a bisavó, né? Todos convivendo. Hoje em dia você raramente encontra isso, né? João, e para a gente terminar praticamente nossa conversa, eu ficaria vários programas conversando com você, né? Eu gostaria de perguntar e saber, eu acho que também é uma curiosidade do pessoal de casa, qual sua obra preferida do seu pai, Cândido Portinari? É tão difícil dizer isso, Fabinho, viu? Porque, por exemplo, eu estando aqui nessa capela, né, a graça e o encanto dessa capela, né, parece que a gente está numa coisa sobrenatural, parece que nós estamos pairando em plena transcendência, nesse contato com a divindade mais pura, mais ingênua e ao mesmo tempo mais profunda, né, que está aqui. Então, dizer uma outra obra que não fosse essa, mas ao mesmo tempo aí eu penso, puxa, mas e Guerra e Paz? Foi a grande síntese da obra dele, é Guerra e Paz. Aí digo, não, é o painel Tiradentes, que ele ganhou a medalha de ouro internacional da paz com o painel Tiradentes, né? E aí eu digo assim, não, mas e as cenas rurais, por exemplo, e os casamentos na roça, né? As colheitas, né? E a infância, né? Ele tinha uma paixão pela infância, ele dizia assim, sabem por que eu pinto tanto menino e menina em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos. Eu contei isso para o meu filho Felipe. Ele deve ter ficado comovido, né? É claro. É isso aí, João. Muito bom conversar. Eu acho que assim, do Projeto Portinari ainda falta um pouquinho. Você descobriu que uns 95% de toda a obra do seu pai? Eu diria que sim, porque agora muito raramente aparece uma obra autêntica. Aparecem muitos falsos, né, que vêm a nós para pedir a autenticação. É uma responsabilidade tremenda nossa lutar contra gangues de falsários que a gente vem lutando há quase 40 anos. Como eu te... Projeto Pincelada. Projeto Pincelada. Aí a nossa relação com a área de ciência e tecnologia da universidade, que está propondo novas maneiras, né, de você identificar a autenticidade de obra.